Salve Maria. Frei Damião diz que a simplicidade e a humildade são os segredos da santidade. E Frei Damião viveu um exemplo de sua vida: santidade, humildade, simplicidade. Continuemos esse vídeo falando sobre os milagres e prodígios de Frei Damião de Bolzano. Realizou muitos aqui no Nordeste brasileiro. Infelizmente, poucos conhecem, a vida deste grande santo, Frei Damião. Frei Damião, certa vez, foi em Maceió, Alagoas, capital de Alagoas e Maceió, e um jovem chamado José Simão, com apenas 22 anos de idade, ele blasfemava, ele zombava de Deus, zombava de Frei Damião, dizendo que Frei Damião não era um homem santo, não convertia ninguém, nem salvava ninguém, só trazia confusão para onde ele ia. E este homem, blasfemando contra Deus, Frei Damião, disse: eu só acredito em Frei Damião que ele é um homem santo. Certa vez Frei Damião foi fazer uma missão lá em Maceió, Alagoas, e ele disse: só acredito que Frei Damião é um homem santo se eu for transformado num bode. E meus irmãos e irmãs, aconteceu. Isso, os parentes testemunharam isso. Este homem foi transformado num bode e passou 3 meses como um animal irracional, um bode. Certa vez também Frei Damião foi em Pernambuco, no estado de Pernambuco, e existia uma moça chamada Ana. Esta moça chamada Ana, ela não queria saber de resto do texto, nem da missa. Ela blasfemava, zombava de Deus, contra as coisas de Deus. E toda vez que Frei Damião ia fazer uma missão na sua cidade, ela ficava tocando violão, cantando, atrapalhando a missão de Frei Damião. E Frei Damião chegou para fazer novamente a missão lá, e novamente esta mulher atrapalhando a missão de Frei Damião. Frei Damião pediu para ela parar de tocar, porque estava atrapalhando a missão, o pessoal não estava ouvindo o sermão direito. E ela não parou, continuou a tocar e foi zombando de Frei Damião. E o que aconteceu? O Frei Damião chegou para ela e disse: tudo bem, você gosta de cantar, né? Então você vai passar 4 dias cantando direto. Impressionante, ela passou 4 dias sem poder parar de tocar, tocando direto, dia e noite, durante 4 dias. No final, ela, exausta, se arrependeu, se confessou e virou uma católica, de verdade. Então são vários relatos, Neste vídeo de hoje eu quero relatar um pouco também, além de alguns milagres e prodígios de Frei Damião, que são muitos, não dá para relatar em apenas 2 vídeos, mas também falar sobre os conselhos de Frei Damião. Frei Damião era o conselheiro, seguindo a missão do padre Ibiapina, que foi o primeiro, depois Antônio Conselheiro, depois padre Cícero Romão Batista. Então Frei Damião entra naquela escala dos conselheiros do Nordeste, E ele tinha grandes conselhos. Muitos achavam: Frei Damião é um velhinho bonzinho, que ajuda os outros, os pobres, o povo nordestino. É verdade, mas ele tinha conselhos duros, os sermões dele eram muito duros, E o que Frei Damião falava sobre alguns temas? Vamos lá. Sobre o casamento, Frei Damião dizia: viver com uma mulher sem ser casado com ela na igreja está errado. O casamento na justiça não é o bastante. Deus não confirma esta união. Ela não existe. Estão ouvindo? Tem que casar na igreja. Então veja, o Frei Damião falava sobre a importância do sacramento do matrimônio, casamento na igreja. E quantos, infelizmente, meus irmãos e irmãs se juntam, de qualquer jeito, não querem mais casar na igreja. E Frei Damião diz que estão em pecado gravíssimo. Não podem receber a Sagrada Eucaristia. Falando sobre adultério. Adultério é um pecado tão nefasto, tão grave. Como se pune depois da morte o adultério? Frei Damião dizia: com o inferno, se não há arrependimento e correção. Pecado gravíssimo, contra o 6º e 9º mandamento da lei de Deus. Frei Damião pregava muito contra esses 2 mandamentos graves, que são os pecados que levam mais almas para o inferno. E o namoro, para vocês jovens e jovens que estão me escutando, que irão escutar esse vídeo, o que Frei Damião falava sobre o namoro? Namoro só na frente dos pais, e do pescoço para cima, com uma pessoa solteira, e deve ser breve, com o casamento à vista. Quem vive hoje isso, irmãos? Esse conselho tão belo de um homem santo que pregava a sã doutrina da Igreja Católica, uma tradição da Igreja Católica que nunca mudou. Muitos acham que a igreja se modernizou, que mudou. Não. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. E Frei Damião sabia disso e pregava a doutrina de sempre, o que a tradição da Igreja Católica ensinava. Então escutemos a voz desses santos e santos de Deus que nos alertam, e muitos estão brincando, zombando de Deus. Outras vezes também, falando em relação aos milagres que aconteceram, o Frei Damião foi pregar em uma região do Nordeste, no interior de Pernambuco, certa vez, numa localidade onde só tinha protestante nessa localidade. Aí as pessoas disseram: Frei Damião, não adianta você ir lá não, lá só tem protestante. E quem comanda lá é um fazendeiro, um protestante lá, que ele não vai deixar nem você entrar lá. Ele disse: se você pisar lá, vai te matar. E Frei Damião: eu vou lá. Frei Damião entrou nesse povoado lá,
E este homem, esse protestante, que era o fazendeiro rico lá, que comandava lá aquela localidade, ele pegou uma espingarda, uma arma, né? Uma espingarda e começou a atirar para matar Frei Damião. Só que quando ele atirava, não saía bala. Ele atirava para cima, a bala saía, atirava para o lado, saía a bala. Mas quando atirava Frei Damião, não saía. E ele continuou insistindo, insistindo. Deus deu a chance dele se arrepender, mas continuou insistindo, tentando matar Frei Damião. E aí eis que um tiro sai por trás e atinge o coração deste homem. Morte súbita, né? Aconteceu a morte súbita daquele homem, tentando matar Frei Damião, né? E ele é que morreu. Bem, outra vez, também um protestante na Bahia, chamado Gastão Quinu. Este protestante chamado Gastão Quinu também blasfemava contra Deus. Isso aconteceu na Bahia. Ele blasfemava contra Deus, contra Frei Damião. E aí ele disse: eu só acredito em Frei Damião se eu virar um urubu. Para que este homem falou isso, né? Certa vez, Frei Damião foi naquela localidade lá, este homem falando sempre isso. E aí, Frei Damião, uma multidão de pessoas, vocês sabem, como eu falei no primeiro vídeo, onde o Frei Damião fazia santas missões, juntava de 10, 20, 30, até 40 mil pessoas numa localidade no interior pequeno. E aquela multidão de pessoas, Frei Damião disse: agora irá aparecer um urubu. E este urubu é um homem que blasfemou contra Deus. E à mesma hora o urubu veio, né, ficou de frente de Frei Damião, no meio de multidão. A multidão viu isso, presenciou isso, e o urubu, como se estivesse reverenciando, pedindo perdão, se ajoelhando, se prostrando diante de Frei Damião. E depois, quando terminou as missões, Frei Damião abençoou aquele urubu, e aquele urubu se transformou novamente num homem. Aquele homem, Gastão Quinu, que zombava de Deus e Frei Damião. Eu sei que, infelizmente, muitos que irão assistir esse vídeo vão dizer: isso é mentira, isso não aconteceu. Meus irmãos, está registrado na literatura de cordel nordestina, que é a literatura que falava coisas verdadeiras, a história real, cotidiana das pessoas do Nordeste. E também, algumas dessas histórias que eu estou contando para vocês estão registradas em cartório. As pessoas registraram em cartório com nome, endereço, localidade onde moravam. Então acredite, eu acredito nisso. Fica a critério de cada um de vocês. Infelizmente, eu sei que o século XX, nosso século XXI, as pessoas estão incrédulas, né? No Antigo Testamento, Deus realizava vários milagres, prodígios. Nós vemos isso quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Durante o deserto, Deus realizou vários milagres e prodígios que pareciam impossíveis para o homem. Nosso Senhor Jesus Cristo realizou muitos milagres e prodígios, curou cegos, coxos, até ressuscitou mortos, os apóstolos. Os primeiros católicos acreditavam na Idade Média também, tinham muita fé. Mas no século XX e XXI, nossa fé é muito pequena. Então é preciso peça a Deus que aumente a sua fé. Creia, porque o poder de Deus, usando os seus santos e santas, é maravilhoso, é grandioso. Jesus mesmo fala: vocês farão obras maiores do que a minha, porque eu derramarei o Espírito Santo sobre vocês. É isso que aconteceu na vida desse frade franciscano humilde, Frei Damião. Outra vez, os peregrinos de Padre Cícero Romão Batista estavam indo lá em Juazeiro do Norte, né, em caravana. Padre Cícero já tinha morrido, falecido, mas eles estavam indo lá na Romaria, lá em Juazeiro do Norte, e quebrou o carro numa estrada deserta, só tinha uma fazenda perto. Esta fazenda era de uma fazendeira protestante, de uma mulher protestante. E aí pediram ajuda, a mulher recusou: eu não vou ajudar não, eu peço ajuda daquele Padre Cícero de vocês, ele irá ajudar vocês. Ou então aquele barbudo feio, olha como ela chamou, blasfemou Frei Damião. Aquele barbudo feio, Frei Damião, aquele bicho feio, blasfemando contra Frei Damião, não ajudou aqueles romeiros. Os arredores, os parentes, pessoas próximas disseram que aquela mulher se transformou no bicho. E aquele bicho parecia um diabo, tinha até uma cauda. Então vejam como é perigoso blasfemar contra Deus, né? Como é perigoso zombar de Deus. Ninguém zomba de Deus. E Frei Damião ensinava sobre o inferno. Frei Damião ensinava palavras verdadeiras sobre o inferno. Ele dizia: no inferno só há sofrimento. Lá o calor é bilhões de vezes pior que no Nordeste. As labaredas sobem e queimam sem parar os corpos dos adúlteros, das prostitutas, dos afeminados, dos criminosos. Lá é onde onde habita o demônio. Então o Frei Damião falava muito sobre o inferno, sobre o castigo, sobre que o pecado mortal leva as pessoas para o inferno. É preciso arrependimento, é preciso fazer confissões verdadeiras. E Frei Damião fazia isso. Passava por dia confessando 300 pessoas por dia nas suas missões. Muitas pessoas foram salvas, converteram através das pregações, sermões e confissões e aconselhamentos de Frei Damião, um grande missionário nordestino. Outra vez, estava chovendo, como eu já falei para vocês, onde Frei Damião ia, a chuva acontecia. Frei Damião profetizou que na década de 70 ia acontecer uma carestia, uma época de grande seca, e aconteceu de fato, né? Como Padre Cícero, Frei Damião também fez algumas profecias sobre os tempos futuros, que seriam tempos tenebrosos, obscuros que estamos vivendo hoje em dia, e acertou em cheio, a profecia cumpriu-se. Frei Damião fazia muitas missões, né, como eu falei, e quando não era a pé, era a cavalo, depois num carro. Só que às vezes a gasolina acabava, né, o recurso era pouco, e aí Frei Damião mandava o motorista: pode botar água.
o motorista botava água e ficava impressionado, porque eles rodavam quilômetros e quilômetros somente com água. Olha o grande milagre, né? Certa vez também Frei Damião foi na cidade e a mulher do prefeito acolheu eles na casa dele e querendo testar, disse, eu vou ver se esse Frei Damião é santo mesmo. Né? Ele sempre acompanhava o Frei Damião, o Frei Fernando. Então o Frei Fernando e o Frei Damião estavam no quarto, dormindo, e a mulher do prefeito estava com a chave do quarto. E 4 horas da manhã ela sabia que o Frei Damião ia acordar. Então o Frei Damião pediu que ela acordasse eles 4 horas da manhã. Aí ela foi testar, né? Disse, eu não vou acordar não, Frei Damião, bora ver. E 4 horas da manhã ela escutou o sino tocando, o Frei Damião já tinha ido lá. E a porta trancada, o Frei Damião saiu, né, milagrosamente, e tocou o sino. E a mulher ficou impressionada e acreditou, né, no milagre de Frei Damião. Frei Damião também condenava muito as roupas indecentes das mulheres. Ele dizia, eu condeno sempre a minissaia não presta, não. É causa de muitos pecados. Muitos homens já perderam a cabeça por causa desse exagero das mulheres. Né? Então Frei Damião condenava muito as roupas indecentes. Quantas mulheres com roupas indecentes levam muitos homens para o inferno? Vistam-se modestamente, mulheres, porque isso pode levar muitos homens a pecar contra o 9º e 6º mandamento da lei de Deus. Pecado graves, cuidado. Bem, Frei Damião merecia muito mais homenagens, mas infelizmente foram poucos. Mas algumas homenagens belíssimas. Foi em 1975, fizeram uma grande estátua em homenagem dele em Souza, na Paraíba. E em 76, um ano após, Frei Damião foi lá celebrar a missa, né? Inaugurar a pedra fundamental. Ainda hoje está lá a estátua em Souza, na Paraíba. O próprio Frei Damião, vivo, celebrou a missa lá no lugar e abençoou aquela imagem. Em 1977, ele recebeu o título de cidadão pernambucano. Né? Cidadão pernambucano, porque ele é legítimo brasileiro, legítimo nordestino. Nascido em Bolzano, na Itália, mas passou 2/3 de sua vida no Brasil, no Nordeste brasileiro. E em 1995, 2 anos antes de ir para o céu, de falecer, Frei Damião recebeu o título de cidadão de Recife, da cidade de Recife, Pernambuco, onde ele foi sepultado. Faleceu, como eu disse, já no dia 31 de maio, né, dia da coroação da Santíssima Virgem Maria, um dia belíssimo, homenagem a Nossa Senhora. Ele faleceu dia 31 de maio de 1997, com 99 anos de idade. Vejam bem o exemplo deste homem. Frei Damião, 99 anos de idade, com problema na coluna que tinha. Não se deixou abater. Continuou pregando em suas missões incansavelmente e só parou de pregar poucos meses antes de falecer. Que exemplo este homem para nós católicos hoje, que temos preguiça de fazer missão. Que exemplo deste homem para os sacerdotes católicos. Este homem só queria salvar almas. Só viveu para salvar almas. Ele disse, as minhas missões são para salvar almas. Essa é a minha missão, salvar almas. Tirar os nordestinos das garras do demônio, que quer tirar eles da verdadeira igreja católica, a verdadeira e única igreja que salva, que liberta. Então veja esse exemplo para nós leigos também de missão. Precisamos fazer missões, precisamos, como missionários, como batizados, nós somos missionários também, fazer missões, evangelizar. E é isto, meus irmãos, que temos que fazer. No ano de 2004, fizeram uma bonita homenagem a Frei Damião, na cidade de Guarabira, Paraíba. Fizeram uma grande estátua em homenagem a Frei Damião, ainda hoje está lá. Então você que quer conhecer um pouco mais a história de Frei Damião e visitar a Paraíba, vá lá, em Guarabira. É a 3ª estátua maior do Brasil. Só é menor do que em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, a estátua em homenagem a Santa Rita de Cássia. Em segundo lugar, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Terceiro lugar, a maior estátua de um santo no Brasil é a estátua de Frei Damião, em Guarabira. Lá tem um museu onde conta toda a história, relíquias de Frei Damião. Aprenda mais sobre a história deste santo, porque infelizmente 2 vídeos não dá para falar tudo, porque é grandiosa, belíssima a história. Apesar de ter poucos vídeos falando da história deste santo, merecia muito mais. É por isso que nós, da Associação Diocesana Sérgio de Maria, estamos aqui para falar um pouco da história deste grande santo e de outros santos, e de aparições marianas que são pouco ditas e pouco reveladas, infelizmente. Precisamos alertar o povo católico. Ajude-nos a fazer esta missão, irmãos. Eu vos peço, é um apelo que eu vos faço. Curta esse vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos, seus colegas, grupos de WhatsApp, no Instagram. Siga a nossa página aqui no Instagram. Se inscreva no nosso canal do YouTube para que a gente chegue a 1000 inscritos. É um apelo que eu faço. Que Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado destes pequenos vídeos. Salve Maria Imaculada. Frei Damião, rogai por nós.